hoje mais cedo, Ricardo Nunes, gente, cumpriu uma agenda oficial aqui na capital paulista. E quem tem os bastidores, quem acompanhou essa agenda é a Beatriz Manfredini, que esteve pela manhã com o prefeito de São Paulo. Bia, e aí, Ricardo Nunes deu alguma pincelada no que ele acredita ser, o resultado ali? O que ele achou desse resultado da condenação de Bolsonaro? Márcia, deu uma pincelada e falou mais. Pensou em 2026 também. Sobre o resultado, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o prefeito da capital paulista disse que acredita que alguns excessos foram cometidos e disse ainda que mais para frente, agora em uma segunda fase em que alguns recursos ainda são cabíveis, ele acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa não ser preso. Então, disse que acredita que ele não irá para a prisão. Apesar disso, ele foi questionado em um momento se continua aliado do ex-presidente e deu uma desconversada. Ele respondeu da seguinte forma: eu sou aliado da cidade de São Paulo, mas tenho muita gratidão ao ex-presidente Jair Bolsonaro e votaria nele e acho que ele deveria ser candidato em 2026. Então, foi um pouco disso que ele disse sobre essa condenação e sobre o processo lá no Supremo Tribunal Federal. E aí, durante esse evento, que aconteceu aqui no Parque da Independência, perto do Museu do Ipiranga, aqui na capital paulista, ele foi questionado sobre o ano que vem, sobre 2026. Teve um deputado, inclusive, que durante o evento ali chegou a chamar Nunes de governador e falou em voz alta Tarcísio presidente. Questionado sobre isso, Nunes negou, disse que continua na prefeitura até 2028, mas abriu a possibilidade para integrar um futuro governo Tarcísio de Freitas, ou na presidência, ou uma reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, depois disso. A gente tem essa fala, vamos acompanhar. De 2028 até 2030, eu posso ser secretário ou ministro do Tarcísio. Aí depois de 2030, aí a gente pode pensar em alguma coisa, né? E do prefeito indica, o que vem pela frente. Apesar dele continuar dizendo que vai seguir na prefeitura até o fim do mandato, quero ressaltar duas coisas importantes aqui. Ele diz isso publicamente, já disse antes que se Tarcísio pedisse concorreria ao governo, mas internamente Nunes é sim cotado para concorrer ao governo de São Paulo, caso Tarcísio de Freitas se lance à presidência da República. O que está acontecendo nesse momento é que a direita como um todo aqui em São Paulo tem 3 nomes importantes: o de Nunes, o do vice de Tarcísio de Freitas, Felício Ramute, e também de André do Prado, presidente da Alesp. E o que eu apurei é que eles estão analisando pesquisas de intenção de voto, tanto internas quanto essas que são divulgadas, para entender quem seria o melhor impulsionador de Tarcísio aqui em São Paulo como figura nacional. Então, eles estão procurando alguém que pelo menos tenha ali cerca de 20% das intenções de voto para ser o potencial governador de São Paulo, pelo menos candidato em 2026. E, por enquanto, quem atende a esses pré-requisitos é Ricardo Nunes. Então, apesar dessa fala, ele segue sendo aí o principal cotado para isso, e aí o entendimento é que ele teria como impulsionar a candidatura nacional de Tarcísio. Também, internamente, eu falei com alguns aliados do prefeito que dizem o seguinte, que apesar de preferir permanecer na prefeitura, Nunes chega a admitir que se sacrificaria para então entrar no governo aqui de São Paulo. E aí tem um outro porém, o nome do vice dele, o coronel Melo Araújo, que é aliado do ex-presidente, é bastante criticado no entorno, mas eu ouvi que os aliados não estão muito preocupados, que daria para controlar, essa foi a palavra que eu usei, alguma baixa tentativa política, um baixo espectro político de Melo Araújo, até porque a equipe de Nunes permaneceria a mesma, com nomes fortes, como do secretário de governo Edson Aparecido, e o próprio Melo Araújo já deu declarações, inclusive para a gente aqui na minha coluna, Márcia, de que estaria preparado e à vontade para assumir uma eventual prefeitura. Então, a ver, mas está todo mundo aí mexendo os pauzinhos e de olho em 2026. Verdade, Bia, obrigada pelas suas análises, pelos bastidores em tempo real, e lembrando que tudo que você ouviu aqui agora no nosso jornal está também na coluna da Beatriz Manfredini lá no jovempan.com.br. No nosso site tem realmente todas as informações e muito conteúdo para você.